Eu vou derrubar este baitola do palanque. Calma, cuidado com a democracia. Se essa democracia aparecer aqui, ela apanha também. Caralho, cuzão. Fala rapaziada, Gigoku aqui com mais uma obra de pancadaria escolar. Espero que gostem do vídeo. Nossa obra começa em uma escola na Coreia do Sul, onde o nosso prota se deliciava com seu hambúrguer e em seus pensamentos dizia que a Coreia do Sul era um lugar feliz, já que tem hambúrgueres, Coca-Cola e Nikes. Sendo assim, significa que ser pobre te torna uma presa fácil para os outros. Assim como ela, a garota que sofre bullying do bando de delinquentes da classe. Seu nome é Sam. As valentonas obrigaram ela a vestir suas roupas para agradar os machos. Desgraça! Umas delas pergunta se Sam está tentando seduzir o aluno transferido. Melhor do que nada. O peso leve chama o prota de débil mental, fingindo que não está ouvindo eles, e chama o prota de comunista de merda. O fofão diz que ele não pode comer dentro da sala de aula e que tá fedendo muito. Ai, menino. Vamos se matar agora. E pergunta por que ele veio para a Coreia do Sul. O prota diz que a Coreia do Norte é uma merda. Lá não tem hambúrguer, Coca-Cola nem mesmo Nikes. O prota pergunta se ele deve contar as frases de um novo campeão do LoL. O figurante diz que o prota está muito soltinho e não está gostando nada disso. Então o prota chama eles de lixos e desgraçados imundos. Tá brincando comigo? O prota diz que não, e que é apenas uma frase de um jogo, e continua chamando de lixos, desgraçados imundos. Muito feio. O valentão já estava se mordendo todo e já vai acabar com a raça do prota. Como é, amigo? Que desgraça! Só que não, o prota dá uma latada na lata do figurante. Eu não entendi, mas tô compreendendo. Ai, que delícia. O amiguinho vem correndo ajudar, mas com o prota não tem essa de dó. O careca já parte pra rataria, mas o prota é um monstro que arregaça os meliantes nos primeiros dias de aula. Agora fodeu, filha da puta. Ele chega pro figurante e diz: Você é maluco, é? Depois da baguncinha na broderagem, eles voltam às aulas e Jean agradece o prota por antes. O miserável diz que não foi por causa dela nem nada do tipo. Mesmo assim, ela diz que ele não deveria ter feito aquilo, pois aqueles caras são os piores e não vão deixar isso pra lá. E diz que aquelas roupas ficaram bem nela. Já em outro lugar, um menor está no telefone levando um esporro por causa de uma briga que teve no colégio. Ele diz que isso aconteceu porque ele não foi à escola nesse dia. O cara no telefone diz que paga ele para manter esses briguentos longe, e que é melhor ele cuidar disso direito. Ele é o Park CEO, chefe de gangue. Ele diz que pode resolver esse problema sozinho, e que não conte ao presidente. Um dos pivete pergunta que tipo de idiota esse cara é pra fazer confusão assim que é transferido. Park diz que ele é só um mané que agiu sem saber de nada. Outro figurante pergunta se ele não é um espião que está tentando tomar a escola Yongjun. Park diz que se ele estiver agindo sob ordens de alguém, eles devem consertar seus maus hábitos. O prota estava tomando sua proteína quando Sam aparece pedindo ajuda para jogar o lixo. Que merda, hein? Ela pergunta ao prota se ele veio para a Coreia do Sul para viver, e diz que ali não pode ser muito diferente da Coreia do Norte. Ela pede desculpa, e diz que também quer viver. Tô lascado! Olha aí, o pequeno Gabiru. A valentona cata Sam pelo cabelo e diz que para seduzir homens, ela é profissional. O prota diz que não veio por causa da Sam, e pergunta se eles achavam mesmo que ele viria até ali sem saber de nada. Tem parada errada aí, irmão. Park quer saber qual é seus planos, e se o prota quer conquistar a escola. O prota diz que é algo assim. O figurante diz que o prota é bem atrevido, e pergunta o que ele irá fazer depois. O prota diz que irá assumir o controle do que eles fazem, e diz que deve ser legal ganhar dinheiro e fazer amizades com pessoas importantes. O figurante fica sem palavras pelo prota saber de alguns segredinhos, mas o prota diz que foi bem fácil de descobrir. Park pergunta se ele sabia que eles estavam prontos para pegar ele. Isso não é ideia não, ué. Park pergunta ao prota se ele não gostaria de trabalhar para ele por 200 pila por mês, e como bônus, ele pode sair com a Jan também. O prota aceita, e diz que já tinha gostado dela antes. Caralho, o maluco é brabo. O prota pergunta se pode usar ela como ele bem entender. O prota chega bem pertinho do seu ouvido,
E com uma voz bem sexy o Prota diz: Chupa minha pica! Parca já solta o pagamento do Prota pelo contrato. Eu gosto. O Prota chama Sam e diz que de agora em diante ela é do Prota. E que da próxima vez, não é pra chorar, e sim lutar. Gabiru feio do caralho. Zé da manga. Eu não fiz nada, só apanhei aqui. Eu tô brabo, mano. Misericórdia! O bicho é bom mesmo, pô. Aijun, um espião da unidade 505 de operações especiais. O Prota manda eles virem com tudo, e que a conquista do colégio comece. Corta para alguns anos atrás, o Prota estava sendo observado pelos superiores do exército e elogiado por suas habilidades de luta e inteligência. O chefe diz que é uma pena deixar o futuro do país nas mãos de jovens. Ele diz que o Prota é órfão, por isso ele pode se tornar um traidor. Mas o outro diz que não é preciso se preocupar com isso, pois a lealdade é notável. Ele diz que o Prota tem uma irmã que o acompanha desde a infância. Porra, tem parada errada aí, irmão. Voltando para o que interessa, os figurantes não estão para brincadeira, mas o Prota também não está. Vem afobado assim não, vem tranquilo. Skill! Pisa-pé, serve pra esse aqui. Vou te matar agora. Skill! Me dê, babá! Vida aqui tem um final e não é feliz. O chefe da gangue já estava todo cagado vendo todos os seus amiguinhos indo de vala um atrás do outro. Oi, meu chapa. O meliante se desculpa dizendo que calculou errado e diz que irá pagar 300, mas o Prota diz 1 milhão. Aí ele pensa no caso do figurante. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Que merda, hein? Então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? O Prota pergunta a Sam se ela também não vai ir embora, mas ela se desculpa por ter atraído o Prota. Mas ele diz que ela não tem culpa e que isso aconteceria de qualquer jeito. Mesmo assim ela se desculpa, já que ela quer se desculpar. O Prota manda ela passar 50. Cara de pau. Já em um restaurante, um indivíduo estava analisando os dados do nosso Prota. Ele é o líder da equipe de operações internas da Inteligência Nacional, o Jim. Ele se lembra de quando interrogou o Prota. Ele perguntou se o Prota é um espião. E ele disse que sim. Você parece burro! Mas chega sua amiga de trabalho para tratar de alguns assuntos. Ela é a ON. Ela pergunta se esse documento não são confidenciais. Ela diz que foi esse moleque que foi interrogado e que dizia ser um espião. Mas o Jim diz que já verificou e que ele é mesmo um espião. Na mesma hora ela grita dizendo para capturar ele imediatamente. Jim fala para ela não fazer escândalo e que não irão ganhar nada se o pegarem agora. E se eles vão pegá-los, precisam fazer algo grande. Ao invés de pegar um por vez, eles irão pegá-los todos de uma só vez. Já à noite os dois pombinhos estão se comendo, ou melhor, estão conversando enquanto comem. Ela descobre que o Prota fugiu sozinho da Coreia do Norte. O Prota diz que tem uma irmã, e que ela trabalha em um restaurante de macarrão na Coreia do Norte. Ele termina seu rango e agradece por pagar a sua parte. Tô triste. O Prota estava indo embora, quando passava por um beco escuro sem ninguém por perto, um lugar ótimo para espancar alguém, mas ele se lembra de quando foi tirado à força de sua querida irmãzinha. Ele pede para ela esperar mais um pouco, pois ele irá buscá-la. Ele diz que sua irmã e a Sam são extremamente parecidas, mas de repente, o Prota usa seu sentido aranha e desvia de um ataque de um cara aí. O meliante diz que deveria ter derrubado ele. E adivinha quem é? Uma vez figurante, sempre figurante. Park veio atrás da sua doce vingança, ou amarga. Ele diz que o Prota está lascado agora. E diz que a garota que estava com ele agora mesmo era Sam. E que ela mora sozinha desde que sua mãe foi internada. E se acontecer algo com ela, será culpa do Prota. E diz que o Prota mexeu com as pessoas erradas. Vou te matar agora. Meu Deus do céu, Berg. Se fodeu. Mas puto da vida, o Prota fala que quem mexeu com a pessoa errada foram eles. Antes da emboscada ao Prota, o figurante estava levando uma sova do seu pai. Ele foi contar para o papai que apanhou para um delinquente. Seu pai disse que se ele fez a bagunça, ele deveria saber limpar, mas ele pede desculpa e diz que não sabia que ele era tão forte assim. Seu pai pergunta se o presidente sabe de alguma coisa. O Quatro Olhos diz que não, e ele fala que já tem o endereço do norte-coreano e que eles precisam cuidar disso antes que acabe saindo de controle. O pai do fracassado se impressiona ao saber que ele é um norte-coreano e manda ele cuidar disso, pois ele irá ficar com o presidente. O Kim, vulgo Quatro Olhos,
Diz que irá buscar os outros caras e que o parque deve ir junto para aprender a limpar sua própria bagunça. Ele fica todo feliz e diz que irá acabar com a raça do Prota. Ou será que não? Caralho, tô fudido. O Prota diz que eles precisam conversar um pouco, mas o figurante sai correndo morrendo de medo e o Prota vai atrás dele. Acelera muito. Você é maluco, é? Assim. Tá viajando? Abre essa porta aqui, mulher! Assim que o meliante acorda, Foi ótimo. ele manda ele levá-lo até onde o seu pai está. Já em um salão de sinuca, estava o Kim, que estava esperando a chegada dos figurantes, pois já estavam esperando ali há quase 1 hora. Nessa hora, um dos capangas liga para o Kim, e já se caga ao ouvir que o parque foi sequestrado. O capanga diz que ele não é um cara normal, e que parece que ele teve algum treinamento profissional. Então ele liga para o chefe, e diz que infelizmente aconteceu algo muito ruim, mas ele diz para não se preocupar, pois ele está bem na frente dele. O Prota diz que é um prazer conhecer o pai do Seong, e também o presidente. Muito feio. O careca pergunta o que está acontecendo ali, e Park diz que eles só terão uma conversinha, nada demais, e que o presidente já pode ir embora. Mas o Prota amassa a cara do Seong na mesa, e manda eles ficarem bem quietinhos, pois ele tem algo a falar com eles. Porra! O coroa diz para ele ter mais respeito com os mais velhos, e com toda educação o Prota quebra o dedo do meliante. Você tá fudido, meu parceiro. O Prota manda ele ficar quieto, senão o filho dele irá se machucar mais. O paizinho estava puto da vida, mas não podia fazer nada. Já o presidente estava fazendo um escândalo dizendo para o parque não ficar parado e acabar com ele, e que o Prota só está blefando. O chefe manda ele se acalmar e entender a situação dele. O velho continua gritando até levar uma espancada para calar a boca. O chefe pergunta ao Prota se ele tem noção de tudo o que ele está fazendo, mas o Prota diz que prefere fazer um acordo. O Prota quer todos os registros das transações do grupo Yongju até agora. O chefe diz que ele está ficando maluco, e que o Prota está achando que isso é uma brincadeira, e parte pra pancadaria. E felizmente a negociação acabou. O chefe dá uma pancada com tudo, mas acho que ele confundiu a pessoa. Então o Prota começa a arrebentar a cara do figurante na pancada. Caracas. Misericórdia! O Prota pergunta se ele está pronto para negociar de novo agora, e o chama de camarada norte-coreano. O Prota diz que ele parece surpreso, e como que ele sabe disso? Então o Prota vai para cima do coroa e dá uma pancada, e fala que ele é como ele foi um dia, um espião. Alguns anos atrás, em um boteco, alguns meliantes estavam acompanhando um pronunciamento do presidente da Coreia, que declarou guerra contra o crime organizado. Os comédias davam risada e falavam que eles nunca conseguiriam fazer uma coisa dessas, porque eles também são empresários ricos. Nessa hora, chegam os caras do governo na bicuda, e fizeram a limpa nos criminosos. O Prota estava conversando com seu superior. Ele falava que os agentes que foram para a Coreia do Sul se tornaram um grupo fora de controle. Então o Prota promete que irá acabar com todos eles. Que nojo! Voltando para o presente, chefe diz que faz muito tempo que ele não vê um norte-coreano igual o Prota. O Prota avisa que essa será a última chance de salvar o seu filhinho, e que a Coreia do Norte tem ficado de olho nele. Park também faz parte do grupo de traidores, por causa do grupo Yongju. Ele ainda diz que a Coreia do Norte sempre estará de olho nele, e que ele sabe muito bem disso, mas ao contrário deles, o Prota não pretende machucar ele. O Prota só quer o grupo Yongju, e depois disso ele está a salvo. O meliante tem a audácia de perguntar o que acontece se ele se recusar, e o Prota fala que ele só irá quebrar o pescoço do filhinho dele, nada além disso. Já no outro dia na escola, os valentões estavam moscando e um deles estava tentando ligar para o Seong, mas ele não conseguia. Nesse dia eles iriam se vingar da surra que levaram do Prota lá no beco da escola, mas como o Seong não estava, eles decidem ir só com os meliantes que estavam ali. Mas do nada o cara que arrebentou eles aparece, e já dá uma bicuda no beiço do meliante. Ele diz que Seong não virá a partir de hoje, e manda todos se sentarem. O Prota anuncia que a partir de hoje, ele mesmo irá tomar conta dessa escola. The high.